Muito bem, Chico, começo contigo. E aí, essa responsabilidade das plataformas? Tem que haver, não tem que haver? O que você acha? Olha, responsabilidade sim, é necessária, realmente não podemos deixar também virar casa da Maria Joana. Agora, o que nós não podemos é ter um regramento onde seja imparcial, que seja parcial. Porque quando for comentário da centro-direita, aí vai ser automaticamente suspenso, tirado do ar, como está acontecendo já hoje. Quando você vê da esquerda aí destilando ódio, tá? Quando você vê aí o pessoal do MST, eu não vi aí nenhum desse pessoal, e eles têm rede social e não foi derrubado, tá? E eles estão levando na rede social o terrorismo, tá? O terrorismo para o homem do campo, tá? Dizendo que agora eles vão fazer isso, fazer aquilo, tá? É esse que nós não podemos aceitar, tá? E principalmente quando se vê que, para tomar decisão por dois poderes, o executivo e o judiciário, a nível de STF. Tá? Não é o legislativo, não, que é o papel de fazer. Porque quando ia ser votado, a pressão foi tão grande, em colúnio com o presidente da Câmara, retirou do plenário. Tá? Então, esse é o grande perigo. Esse é o caminho que nós sempre falamos. Tá? Infelizmente, teve 60 milhões, como o juiz falou, incluindo ele, que votaram pelo estômago, tá? Graças a Deus, eu e o Zezinho aqui, eu tenho certeza que nós votamos, tá, pela massa cinzenta. Eu não sei o Cícero, tem hora que eu tenho dúvida, mas eu e o Zé, nós estamos aqui tranquilos, porque nós não vamos lá à frente ser responsável, ter consciência de dizer, eu errei e eu levei a minha nação, o meu povo, para o caminho das trevas. Arnaldo, sua vez. Esse negócio, o Chico falou em massa cinzenta, o estômago e o intestino também faz massa cinzenta. O detalhe que eu vejo disso aí é o seguinte: você está rindo de quê, Cujuí? O Cujuí fica rindo. Bora, não, vai perder o teu tempo, vamos lá. Meu Deus. Faz ou não faz, Cujuí? Massa cinzenta. Faz. É pensamento da esquerda. O que eu vejo é o seguinte: a direita não cansa de passar vergonha. Mas, peraí, a pauta é do STF, gente. Já era para ter sido votado no Legislativo a regulação da internet, que é das fake news. Quando você lê a internet, você associa as questões do que é postado lá dentro. Ocorre que esse parlamento, ele não tem autoridade, não tem hombridade para poder votar essas questões, porque mais de 50% daqueles que estão lá para representar o povo foram eleitos através da rede social fazendo fake news, tanto de direita como esquerda, de centro e tudo mais, só na tal lacração. O interessante é que isso não é de agora, isso já vem 3 anos atrás. Ocorre que a falta de legislação para isso se ensejou em ações judiciais que foi para o Supremo. E ele tem que julgar. Ele tem que julgar. E a partir do momento que ele julgar, der a sentença, regulando esse tipo de coisa, e criar uma súmula vinculante, podem votar o que quiser lá embaixo, lá no Legislativo, que vai valer as decisões do Supremo. Ou seja, quem ficar cozinhando o galo, como eles ficaram cozinhando o galo, se eles não fazem a lei, o Supremo julga as ações, faz uma súmula vinculante, e essa súmula vinculante torna-se parâmetro de lei. Zezinho. Olha, o papel da Suprema Corte no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, é julgar a inconstitucionalidade das leis. Essa é uma matéria, a prerrogativa dessa matéria em questão é do Congresso. Mas Arthur Lira, o ano de 2021, Arthur Lira disse que não era prioridade. A pedido até, eu acho, que do governo Bolsonaro, não colocou. Agora veio, jogou com a conveniência, que ia perder, porque a base do governo pediu. Não colocou, não votou, porque ia perder. Aí não colocou. Aí agora, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, não aceita derrota, não aceita perder,
Porque quem está embarcando nessa pauta do executivo é o judiciário. O judiciário não deveria entrar nessa pauta do executivo, que isso é uma pauta do Congresso que tem que ser debatido. Outra coisa... Zezinho, mas quem está botando isso para ser julgado é o Toffoli, não é o Alexandre, não. O Alexandre é ministro do Supremo, tudo Arnaldo, bem, mas pertence ao você já TSE. falou, Arnaldo. Não, mas tem que corrigir, está passando informação errada. Olha, e outra coisa, na Europa, já que Arnaldo interrompe tudo, corta a minha linha de raciocínio o tempo todo. Ele é o rei da... Cabeça fraca, hein? Gente, não dá, Cícero. Eu vou deixar Arnaldo aí, o rei do enroleixo aqui. Então, o que a gente está vendo é o seguinte: na Europa, o que está se debatendo e a lei que foi aprovada, na verdade, não tem nada a ver, como é que se diz? É com que o cidadão, entendeu? Não é na questão de conteúdo, é na questão... Está aqui, ó, eu vou mandar para Cujuí ler. Eu estou aqui, entendeu? Nos Estados Unidos, na Europa. Então, nesse momento, o que nós queremos é que o Supremo deixe o Congresso debater sobre essa lei e que não faça essa interferência, como sempre está interferindo. E isso é ruim. A Suprema Corte está sendo um tribunal político e ela não pode ser esse tribunal político. Ela tem que deixar essas pautas, são pautas que lá o Legislativo tem que debater, tem que votar, como Arthur Lira viu que não tinha voto, tirou, que errou. Então, olha, gente, interferir nesse artigo 19 do Marco Civil da Internet é algo que a gente está rasgando a Constituição, porque a Constituição ela é clara. Nós temos que obedecer. E quando o Supremo, que é o guardião da Constituição, que é para julgar a inconstitucionalidade, ele começa a ser um tribunal aí julgando tudo e é o juiz universal. Ramon. Primeiro eu quero fazer aqui um elogio ao Zezinho, que semana passada ele afirmou aqui que não tinha lei na Europa. Hoje ele já vem e diz que tem lei na Europa, né? Só que ele erra quando diz que não tem conteúdo. O DSI lá, inclusive, regula... Vou mandar para você, Cujo. Não, vou dizer para você aqui no ar, Zezinho. O DSI, inclusive, regula conteúdo de propaganda, proibindo propaganda para criança. Só para deixar claro que tem regulação de conteúdo e é pesada. Com relação a esse a julgamento supremo, Zezinho, você não fez a tarefa de casa. Primeira coisa, o caso do artigo 19 do Estatuto Civil, do Marco Civil da Internet é o seguinte: em Capivari, uma moça, né, descobriu que tinha um perfil falso dela no Facebook, né, um perfil falso dela no Facebook, e aí ela entrou em juízo, né, pedindo uma indenização do Facebook e retirada desse perfil falso dela, porque esse perfil falso dela era foto dela, dados dela, fotos em que ela falava mal de pessoas. E isso gerou um transtorno enorme, o perfil era falso. Ela entrou na justiça, pediu ao juízo uma indenização do Facebook, né, e retirada do perfil. O juízo entendeu, primeira instância, né, que deveria mandar tirar o perfil do ar, determinou o Facebook e negou a ela o direito de indenização contra o Facebook. Ela recorreu, o Tribunal de Recursos de São Paulo, a turma recursal, entendeu, com base no Código do Consumidor e no artigo 5º da Constituição, no inciso 32, que fala que o Estado vai proteger o consumidor, o Tribunal de São Paulo entendeu que o Facebook tinha que pagar a indenização de R$10 mil para a moça. O que o Facebook faz? É o Facebook que recorreu ao Supremo, Zezinho, não foi o governo. O Facebook recorreu ao Supremo Tribunal. Tem os papéis. Deixa eu falar, Zezinho. Porque você acabou de... Do jeito que você falou aqui, parece que o Supremo foi lá e tomou a pauta do Congresso. Não é. O Facebook recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que ele não poderia pagar a indenização para a moça de R$10 mil, porque a lei do Marco Civil, no artigo 19, diz que o provedor ele só pode ser punido se ele por ordem judicial. Como não houve ordem judicial, ele não poderia ser punido. É isso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, Zezinho. Uma das ações é especificamente... Tem inconstitucionalidade de alguma lei? Tem. Qual a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade, ele diz o seguinte: qual é a tese do Facebook? Que como a lei especifica
especifica lá que ele só pode ser punido por ordem judicial não cumprida, o tribunal não poderia ter aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor. E o que tem complicado aí? Porque o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, diz que o Estado tem que proteger o consumidor em todas as suas formas. O Facebook recorre, não é a pessoa que recorreu, foi o Facebook, recorreu ao Supremo, alegando que não poderia fazer a censura prévia, porque aí se permitiria a uma empresa privada censurar a livre expressão das pessoas, coisa que não poderia ser colocada, porque aí seria inconstitucional, porque violaria a liberdade de expressão das pessoas. Esse é o caso, Zé. Só que você não fez o dever de casa e fica falando bobagem. Peraí, deixa eu falar. Zezinho. Peraí. O STF, quando barrou Lula, você foi o primeiro a criticar o STF. Agora está se revertendo os papéis. Lembra que você criticou o STF? Zezinho, eu estou explicando para o telespectador. Eu estou explicando para o telespectador. Não, você está fazendo Você está fazendo enroleixo. Eu estou explicando para o telespectador o que é essa ação que questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Você veio aqui e falou um monte de bobagem que o STF está puxando a pauta. Não, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário. Deixa o Congresso debruçar. Deixa o Congresso debruçar. Mas o Congresso ele não julga recurso extraordinário, Zezinho. Mas o Congresso não julga recurso extraordinário. Se o Congresso tivesse voltado à lei da fake news... Zezinho, o Congresso não julga recurso extraordinário. Recurso extraordinário é o da ordem jurídica que o Supremo Tribunal... Não, Zezinho, é uma questão jurídica. E quem recorreu foi o Facebook. A alegação do Facebook ela é muito sacana. Por quê? Porque as empresas privadas, os provedores, eles já fazem a censura quando eles colocam lá a chamada política da empresa. Eu, por exemplo, estou bloqueado no Twitter desde dezembro, desde a Copa. Não sei por quê e também não vou lá porque eu não vou dar moral para o Elon Musk, não. Estou bloqueado. Por quê? Porque não cumpria a política da empresa de censura. A alegação do Facebook, por que ela não quer fazer isso? Porque essa coisa de criar perfil falso para agredir as pessoas se disseminou. Para ela poder fazer a cópia, por exemplo, eu criar um perfil falso meu, com a minha foto lá, e lá o cara está falando mal de todo mundo. Isso cria um transtorno para a pessoa. Só que o Facebook não quer retirar quando a pessoa vai lá e diz, Facebook, esse não sou eu, está aqui meu documento, retira, por favor. Ele fala, não, você tem que ir lá no juiz, para o juiz mandar eu tirar. Entendeu? O que a justiça brasileira decidiu, o Tribunal de São Paulo, é que o Facebook, com base lá no Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, ele deve ser punido. É isso que o Supremo está definindo, responsabilidade das Big Techs. E o Zezinho vem falar bobagem aqui. Não, você é aluno de Flávio Dino. Você vai falar bobagem, Zezinho. Se você não sabe o assunto, não comente. Eu estou lhe respondendo aqui. Faça igual o Buiú, se você não sabe do assunto, não comente. Tá? Veja só, é mais uma pegadinha do STF. Tá? Ou seja, é um direito realmente que o Facebook tem, legal. O que o STF tem que falar? Que de fato, o Facebook está com o direito e não pode ser penalizado. Pronto. Agora, o STF tem que falar isso. Pega essa pegadinha aí, e aí agora eles querem... Tá? Houve interveniência também do Executivo Não, está alinhado, executivo e judiciário. Então não é só judiciário. Embarcou na pauta do executivo. Eu não vou falar em judiciário, não, aqui o STF, tá? E o executivo estão fazendo o que quer esse país, tá? E aí vem aqui o defensor da esquerda mentir para as pessoas. Não é verdade. Não é verdade, estão querendo fazer a censura, sim, da maneira que a esquerda, mas alguns ministros do STF querem.